Lamentações, capítulo 3, você talvez vá ler aí no texto, na tela, ou na sua Bíblia, o texto diz assim: eu vou precisar de água. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou-me os ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de fel e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe, de modo que não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me desolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção o dia todo. Encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja a felicidade. Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. A minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que se assente ele sozinho e fique calado, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Embora entristeça alguém, contudo terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. Porque não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverter o homem no seu pleito. Não são do agrado do Senhor. Quem é aquele que manda? E assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado. Não sai da boca do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque se queixaria o homem vivente, o varão por causa do castigo dos seus pecados? Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus no céu, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes e não perdoaste. Cobriste-te de ira e nos perseguiste, mataste, não te apiedastes. Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração. Como escória e refúgio, nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolação e destruição. Torrentes de água, correntes dos meus olhos, correm nos meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos derramam lágrimas e não cessam, sem haver intermissão, até que o Senhor atente e veja desde o céu.
Os meus olhos se afligem por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave me caçaram os que sem causa são meus inimigos. Atiraram-me vivo na masmorra e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Eu disse: estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a profundeza da masmorra. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a minha causa. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que sofri. Julga tu a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus desígnios contra mim. Ouvistes as suas afrontas, Senhor, todos os seus desígnios contra mim. Os lábios e os pensamentos dos que se levantam contra mim o dia todo. Observa-os ao assentarem-se e ao levantarem-se. Eu sou a sua canção. Tu lhe darás a recompensa, Senhor, conforme a obra das tuas mãos. Tu lhe darás dureza de coração, maldição sobre todos eles. Na tua ira os perseguirás e os destruirás debaixo dos teus pés, ó Senhor. Amém? Que clamor! Esse é um texto onde Jeremias clama ao Senhor. Jeremias está em paralelo ao povo de Deus. Jeremias é um homem no meio do seu povo, da sua nação, que está não festejando, que está agora não se alegrando ou glorificando pelos grandes feitos de Deus. Jeremias está ao lado do povo de Deus, sofrendo amargamente por conta de um momento de vida, por conta de ações que aquela nação havia feito contra o seu próprio Senhor. Havia alegria, havia prosperidade no meio da nação, mas o povo voltou as suas costas para isso. Lá em Deuteronômio o Senhor disse: olha, aquele que obedecer aos meus mandamentos, esse vai prosperar. Aonde pisar a sua planta dos pés, vai ser abençoado aquele lugar. Mas aquele que me desobedecer vai enfrentar as minhas maldições. As maldições, elas também vêm pelo Senhor. E naquele momento Jeremias estava lamentando por aquilo que Deus estava trazendo sobre a sua nação, por consequência da desobediência do seu povo. Não havia prosperidade na terra, não havia agora alegria. O povo estava cativo numa terra pagã, estranha, sob um domínio dos babilônios. Jeremias estava preso, profeta de Deus, um homem que foi chamado para anunciar à nação aquilo que Deus traria. Mas mesmo nesse tempo tão difícil, de um texto que nós lemos e ficamos talvez boquiaberto, dizendo: meu Deus, quanto sofrimento. Mas nesse texto nós também podemos encontrar a fidelidade de Deus. Deus não deve ser conhecido ou reconhecido na sua fidelidade apenas quando as bênçãos chegaram, quando o meu pedido foi atendido. Geralmente nós subimos e declaramos a fidelidade de Deus porque a bênção chegou, porque o pedido foi atendido. Mas nesse texto, Deus está mostrando a sua fidelidade em cumprir com a sua palavra. Deus havia dito: se vocês obedecerem, tem bênção aí.
Mas se vocês desobedecerem, haverá maldição sobre vocês. E aqui está o povo de Deus sofrendo as dores, porque Deus é um Deus fiel à sua palavra, um Deus que cumpre as suas promessas, sejam elas em benefícios ou sejam elas em prejuízos, mas Deus cumpre a sua promessa. E Deus está aqui no cumprimento da sua palavra, naquilo que ele havia prometido, e o profeta está vendo o cumprimento da palavra de Deus. Mas nesse tempo, nesse momento, o profeta preso numa masmorra, clamando ao Senhor, onde não havia nada que inspirasse ou que aspirasse alegria. Aquele dia que você olha, procura um espaço pequeno, uma palavra, alguma coisa, mas nada chega. Mas o profeta busca isso de uma maneira interna. Ele não consegue ver no externo, no campo físico, naquilo que está à sua frente. Ele não conseguia ver através do rei, ele não conseguia ver nada através do povo, ele não viu nenhum sinal miraculoso que pudesse trazer a calmaria, mas ele busca isso internamente. E só busca isso quem tem algo guardado no coração, quem tem algo como um armazenamento na mente. De todo esse texto, no versículo de número 21, eu não sei como que está a tradução, mas a tradução que eu quero, porque encaixa no tema, versículo 21, Jeremias falando, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra de mim. Ele vai dizer: quero trazer à memória. Ele foi buscar dentro da sua própria mente, porque informações e acontecimentos ficam registrados como memória. Aquele homem já havia ouvido, recebido informações, conhecimento de Deus, e já havia vivido muitas experiências com Deus. Ele conhecia a fidelidade de Deus. Ele conhecia o grande poder que havia no Senhor. Ele sabia dos grandes milagres que o Senhor poderia operar. Ele já havia experimentado na sua vida muitas coisas que Deus já havia feito nos antepassados, através de outros profetas, patriarcas, o quanto o nome do Senhor era exaltado e glorificado pelos seus poderosos feitos. E naquele momento o profeta, numa situação angustiante, se vendo à beira da morte, como que trancado e impedido por grandes muros, que o impediam de avançar, de prosseguir, veneno e fel como na boca que amargava, devido à amargura, à tristeza em que ele estava vivendo diante daqueles dias, pela desobediência do povo. E ele também diz: eu também, Senhor, pequei contra ti. Mas ele também sabia de um Deus que era poderoso, perdoador, um Deus onde havia grandes misericórdias. E no versículo 21 ele disse: quero trazer à memória, eu quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. O que é que você tem feito no meio das grandes aflições? Você tem se dobrado às aflições, às dores, aos sofrimentos, às portas fechadas, às palavras de afronta, às decepções, às frustrações, os nãos? O que você tem feito diante dessa situação da dor, da enfermidade, da perseguição, da ironia,
da perseguição do seu pai ou da sua mãe, da sua esposa ou esposo, ou do chefe da sua empresa, do seu colega de trabalho. O que você tem feito diante dessa situação? O profeta estava vivendo algo tão maior, mas a sua ação foi: eu quero trazer, eu quero me lembrar, eu quero recordar o que pode me trazer grande esperança. E aí ele começa a como que externar, ele começa a declarar aquilo para se tornar forma diante dele, e ele vai dizer: a benignidade do Senhor jamais acaba, as bondades do Senhor, elas são grandes, as suas misericórdias não têm fim, elas não se acabam, elas não se vencem, elas se renovam a cada manhã, pois grande é a tua fidelidade. Não que o Senhor estivesse concretizando algo ali, mas Ele estava dizendo: grande é a tua fidelidade, porque o Senhor cumpre o que diz, e esse tempo é o cumprimento da tua palavra. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Se Deus tem promessa na sua vida, recorde-se disso, busque na sua mente, se apegue àquilo que pode te dar grande esperança. Pode nos dar esperança, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa esperança. As misericórdias do Senhor, elas se renovam, elas são o motivo de nós estarmos aqui, de nós estarmos vivos, de nós estarmos bem, de nós podermos ainda ouvir. O profeta diz: minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam, para a alma que o busca. Veja que o texto está recheado de esperança. Eu vou buscar na memória aquilo que me dá esperança. Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. A esperança é uma espera alongada, é uma perseverança é uma confiança alongada, estendida. O Senhor não quer que nós confiemos nele apenas no hoje ou agora, mas que nós confiemos até o último instante, até o último dia. Portanto, traga a memória, busque aquilo que pode renovar as suas forças. O dia que o Senhor te alcançou, em um momento em que Ele te achou, talvez o pior momento, ou um dos piores momentos que você estava vivendo, e o Senhor alcançou você. Ele se aproximou através da palavra de alguém, através de uma circunstância que você viveu, e a salvação chegou até você naquele dia. Recorde isso. Que dia memorável, que dia maravilhoso foi o dia que o Senhor te salvou. Há uma canção que nós cantávamos quando eu era ainda menino, que falava dessa alegria de nós podermos trazer a memória, e nós cantávamos assim: foi numa segunda que Ele me salvou, foi numa terça-feira. Eu não sei qual foi o dia, mas houve um dia que o Senhor trouxe salvação para nós. E eu vou cantar essa canção aqui com vocês. Busque na sua memória. Se está tudo difícil, se você se encontra como profeta recuado, escuso, lembre-se que o Senhor é um Deus de grandes misericórdias. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Houve um grande dia
em que os céus romperam, o inferno silenciou e o Senhor te chamou da morte para a vida e você está de pé. E é tempo de nós agradecermos ao Senhor, embora o tempo não seja favorável, embora as circunstâncias não sejam tão inspiradoras. Busque no Senhor, traga à sua memória aquilo que te faz renovar as suas esperanças, porque grande são as misericórdias do Senhor.